acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens. Boa noite, pessoal. Vamos dando início a mais um dia de estudo, essa quinta-feira, dia 16 de abril. E quero convidar todos para estarmos participando juntos desse estudo. Em nome de Jesus, que seja proveitoso para todos nós. Daqui a pouco vamos entrar em definitivo com o nosso estudo. Essa noite nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Nesse atributo, a justiça de Deus. Então, daqui a pouco nós vamos dar início ao nosso estudo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás para sempre. Reinarás prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, mulheres declarem. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, declaramos. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Essa noite de quinta-feira, dia 16 de abril, noite de estudo bíblico. E nessa noite nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus, dando continuidade aos atributos. Na semana passada nós terminamos a bondade de Deus, né? Os atributos visíveis. E hoje nós vamos falar sobre a justiça. E nós vamos tentar aprender alguma coisa nessa noite, né? Vamos entender se Deus é justo, se Deus está sempre certo. Vamos determinar também nessa noite alguns fundamentos para poder nos nortear. Então daqui a pouco nós vamos entrar em definitivo, né? Boa noite, Flávia. Boa noite ao Moisés, né? Deus abençoe cada um dos irmãos. E habita entre nós. Diga ao Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Declare isso aí, ninguém. Ó Santo Deus.
os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor. Boa noite, meus irmãos. Vamos chegando. Boa noite, Simone. Boa noite. Vamos aproveitar então e vamos dar início ao nosso estudo nesta noite. Nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus, a justiça de Deus. E eu gostaria que você estivesse acompanhando nessa noite. Vamos começar fazendo uma oração em nome de Jesus, pedindo a Deus sua bênção e graça sobre nossas vidas. Ó Deus poderoso, Deus bondoso, nessa noite pedimos a Deus tua graça e misericórdia, porque nessa noite, ó Deus, nós queremos aprender mais da tua palavra. Quebra toda barreira no nosso coração, ó Pai, que impede, ó Deus, de nós entendermos a tua vontade, nós entendermos, ó Deus, os teus propósitos. Pedimos a Deus por cada irmão, por cada irmã que está se aproximando nessa live. Pedimos a Deus que os seus corações possam ser, ó Deus, tocados por tua mensagem, ó Deus, por teu propósito, pelo teu Santo Espírito. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos sair desse estudo, ó Deus, alimentados, fortalecidos pelo mesmo, ó Deus. Pedimos tua bênção, tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite nós vamos estudar dos atributos morais de Deus, nós vamos estudar sobre a justiça de Deus. Então, vamos começar fazendo algumas perguntas aqui. Eu gostaria que você comentasse, você poderia comentar aí, você pode fazer perguntas, você pode deixar a sua opinião. Vamos todos participar desse estudo aqui, vamos tornar esse estudo bem participativo. Então, uma pergunta que eu gostaria de deixar para os irmãos é o seguinte: Deus é justo? Deus é justo. Em algumas situações, parece que as pessoas chegam a duvidar se Deus é justo. E você, o que você acha? Você acha que Deus é justo? Você também pode responder essa pergunta aqui, a segunda pergunta: Deus está sempre certo? Em todas as decisões que Deus toma sobre as nossas vidas, ou sobre as vidas dos nossos entes queridos, ou de alguém que nós conhecemos, em que nós vemos coisas acontecendo na vida deles, que nós pensamos que é injustiça, Deus está sempre certo? Também quero perguntar para os irmãos, e os irmãos podem participar. Como nós podemos determinar o que é justo e o que é injusto? Certo? Então, Deus é justo? Deus está sempre certo? Como determinamos o que é justo? E tem mais perguntas aqui. Eu gostaria de que os irmãos pudessem participar desse estudo e nos ajudar a nós podemos evoluir, né, a partir da iniciação desse estudo. Eu gostaria primeiro que os irmãos entendessem, né, qual o conceito, né, de justiça, né, que é uma diferença entre justiça da terra, justiça dos homens, a lei humana e a justiça de Deus. Então, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos uma definição, para os irmãos primeiro, né, entenderem como é que funciona. Justiça, dentro do conceito humano, está ligado à lei, certo? Está ligado ao direito. Ou a aplicação de uma lei em alguém quando ele não está em conformidade com essa lei. Ou seja, a nossa lei, que é principalmente a lei que vinga no Ocidente, ela é derivada do direito romano, ok? Então, nós absorvemos a nossa lei, a lei civil, do direito romano, ok? Então, essa lei civil, ela é aplicada ao homem, certo? De acordo com o seu comportamento. Essa é um tipo de justiça. As civilizações gregas, né, no começo os pré-socráticos, por exemplo, já
pensavam em justiça, né? Já pensavam em lei e justiça como sendo uma forma de organizar os povos, de organizar as nações, uma forma de ajustar o comportamento dos povos. Então, já nos pré-socráticos, ou seja, 500 anos antes de Jesus ou mais, já se pensava em lei como algo necessário para a sociedade, né? O próprio Aristóteles, ele tinha um conceito de justiça que ele ligava a justiça à virtude. Então, Aristóteles dizia que quem sabe viver bem, justamente, é porque tem uma boa virtude, uma boa índole. Então, ele percebia que a justiça era algo presente na organização e na ordem das coisas. Aristóteles já pensava na lei como algo necessário para ajustar as coisas. O próprio Immanuel Kant, né, o filósofo Immanuel Kant, agora no século XVIII, já pensava também em justiça como sendo algo que está no homem, certo? Mas que precisa ser trabalhado, precisa ser ensinado para que esse homem externe essa justiça, certo? E há dois pilares, né, que sustentam a cultura ocidental, que trazem para nós a importância de lei e justiça, lei humana, justiça humana. É o direito romano, que eu já falei para os irmãos, que é daí que surge a lei civil, principalmente a lei no Brasil, a lei nos Estados Unidos, a lei na Europa, tudo resultado do direito romano, certo? E tem também o princípio judaico-cristão, que é um princípio regulador também no comportamento e na conduta da sociedade, né? E esse princípio judaico-cristão vem do judaísmo, vem dos judeus, certo? Então a lei de Deus, a lei moral, a lei que Deus deu para o povo, né? Que depois virou lei civil, depois virou lei religiosa ali para o povo, ela veio para o Ocidente por meio de quem? Por meio da igreja, né? Por meio de Deus, né? Por meio de ordens que Deus deu ao povo como comportamento, e esse comportamento vinga, né? Ou, por exemplo, você, como pessoa, você quando está andando na rua e conhece as leis, né, do país, você tem cuidado com certas coisas que você faz. E quando você é cristão, você, além de observar as leis do país, você também acompanha as leis bíblicas, a vontade de Deus, para que você ande de acordo com aquilo que tanto a lei civil como a lei de Deus prescreve para nós andarmos, né? Então, existe a diferença entre justiça humana e justiça de Deus. Justiça humana, isso é que eu falei para os irmãos, está ligado à lei, está ligado à organização dos povos, está ligado à ordem das coisas, né? E vem do direito romano e vem também do princípio judaico-cristão, ok? Agora, o que é justiça de Deus, né? O que é a justiça de Deus? Aí a justiça de Deus já é diferente. A justiça de Deus já nos põe para andar voltado para a vertical, certo? Então, a justiça dos homens nos faz andar na horizontal, a justiça de Deus nos faz andar na vertical. E a justiça de Deus nos ensina que é tudo ligado à vontade de Deus, à conformidade da vontade de Deus. É tudo aquilo que Deus deixa para que nós observemos para cumprir os seus propósitos, cumprir a sua vontade, cumprir os seus desígnios, né? E tem mais. Além da justiça de Deus ser algo que nós temos que obedecer, certo? São os conceitos de Deus, os preceitos de Deus, a vontade de Deus, né, para nós. A justiça também é um atributo de Deus, certo? Dos atributos morais de Deus, a justiça é um atributo de Deus, ou seja, faz parte do ser de Deus, está intrínseco em Deus, está no ser dele, faz parte dele, faz parte da essência de Deus. Ou seja, a justiça não pode se separar de Deus. O senso de justiça vem de Deus e é algo que está nele, nunca vai ser separado dele. Não dá, então, para separar o conceito do que é justo de Deus, porque tudo que é justo, tudo que é organizado, tudo que tem ordem, está ligado a Deus, certo? Isso, Tomás de Aquino já tinha pensado nisso, né, no século XII, no século XI ali, quando ele analisou, né, o desenvolvimento da natureza, a coordenação das coisas na criação, observando ele que segundo essas coisas,
isso apontava que vinha de algo muito mais poderoso, muito mais organizado. No conceito de Tomás de Aquino seria Deus, né? A Kelly está dizendo assim, o amor e a justiça de Deus andam lado a lado na mesma medida. Perfeito. Vamos ver isso aqui, com certeza. O amor e a justiça de Deus andam na mesma medida. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender. Por exemplo, entendendo que há uma justiça de Deus vertical e a justiça do homem horizontal. Como que anda a justiça na sociedade de hoje? Como que os irmãos estão vendo a justiça nos dias de hoje? Na sociedade de hoje, o que é que nós vemos? Só para os irmãos se identificarem aí. A busca de Deus por alguém justo, né? Deus está olhando para a sociedade procurando alguém justo, mas Deus só acha resultados negativos. Quando Deus olha para a sociedade de hoje procurando alguém justo, Deus só vê resultados negativos. Por quê? Porque Deus vê o que está em comum em todos os homens na terra, em toda a sua criação, principalmente no homem, né? Que é o quê? É o pecado. Quando nós vamos ver, ou querer entender como é que anda a justiça na humanidade, ela anda toda torta. Ela anda cheia de defeito. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem é injusto, seu comportamento é injusto, seu impulso é injusto, tudo aquilo que ele vai fazer está ligado à injustiça por causa do pecado. É tanto que o teólogo Francis Schaeffer, que foi um pensador do século XX, ele disse assim: essa concepção da universalidade do pecado é o maior e mais genuíno nivelador da humanidade. Ou seja, quando Deus olha do céu para a terra, Deus não vê um justo sequer. E o que significa? Todo mundo é pecador, todo mundo é injusto. Em outras palavras, todos os homens possuem essa marca do pecado, da injustiça próprio dentro de suas vidas. Então todos estão nivelados debaixo do jugo da injustiça. Aí, eu gostaria, então, já que nós entendemos o que é justiça humana, justiça divina, e demos uma introdução de como é que Deus vê a justiça do homem nesses dias, eu gostaria que você aí na sua casa abrisse as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 18. Abra as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Você que tem sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14. Aquele disse: a justiça do homem falha. É verdade. É verdade. Olha que interessante esse texto, meus irmãos. O texto diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha esse texto aqui, meus irmãos, que interessante. 2 homens foram orar, né? Um publicano, né? E um fariseu. O fariseu, quando foi orar, ele disse assim: ah, Senhor, eu sou bom demais, não há falha em mim, eu não sou injusto, eu não sou assim, não sou assado. Já o publicano, a palavra de Deus diz que quando ele foi orar,
ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça para orar, de tão pecador que ele se sentia, tão falho que ele se sentia. Aí Jesus disse: olha, esse último, ele alcançou a misericórdia. Por quê? Porque Jesus disse: há um princípio aí. Todo aquele que é humilhado, ele será exaltado. O que esse texto aqui está falando, meus irmãos? Quando nós olhamos sobre Deus procurando justos na terra, quando nós estávamos falando sobre isso, veja que Deus não encontra nenhum justo na terra. Não existe homem justo na terra. No entanto, esse homem que Deus vê que é injusto, ele não se acha injusto, não. Viu? Ele não se acha injusto. Ele não se acha falho. Ele não se acha pecador. Ele não acha que ele tem defeito. Ele não acha que ele tem problemas que ele precisa consertar. Veja a atitude do fariseu. Veja, Senhor, eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, nem sou ainda como esse publicano, né? Imagina que esse fariseu é você, sou eu. E muitas vezes nós olhamos para o outro e dizemos assim: ah, graças a Deus eu não sou igual a ele. E quantas vezes nós olhamos defeitos dos outros, né, erros dos outros, e nós medimos com a nossa vida e dizemos assim: graças a Deus eu não sou assim, né? Mas olha a atitude aqui do publicano. O publicano, ele está não só reconhecendo que ele é falho, mas ele não está vendo que ele não é digno nem de orar a Deus. E qual que é o problema aí, meus irmãos? O problema é que qual é o maior defeito da humanidade hoje? Um dos maiores defeitos dessa humanidade hoje é justiça própria. É praticar a justiça própria, é se autodefender. É se autoproclamar, é se dizer puro, santo, né? Esse que é o problema da humanidade. A gente chama isso de a justiça humana. Só que a justiça humana está corrompida. E não é assim muitas vezes que nós agimos diante de Deus? Nós comparamos os preceitos de Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida, com a vida de outro. E nós dizemos assim: ah, Senhor, por que o Senhor não faz para mim assim? Porque o outro é pior que eu. Porque o outro tem um defeito que eu não tenho. Porque o outro faz coisas que eu não faço. Porque o outro age de um jeito que eu não ajo. Ele tem um defeito que eu não tenho. E, Senhor, o Senhor sabe que na igreja, Senhor, eu sou dizimista. O Senhor sabe que na igreja eu sou do louvor, eu sou pregador, eu sou isso, eu sou aquilo, Senhor. Como se nós merecêssemos isso. O que é isso? Senso de justiça própria, que é o que está acontecendo nesse texto aqui. O fariseu, ele achava que ele era o bom. Mas a palavra de Deus diz que Deus olhou do céu para a terra e não vimos justo sequer. Então, tem uma frase do bispo J.C. Ryle que ele diz assim, ó: de todos os delírios travessos que mantêm os homens fora do céu, de todas as armadilhas destruidoras de almas que Satanás emprega para se opor a Cristo, evangelho não há nenhum que consideremos tão perigoso, nem tão bem sucedido como a justiça própria. Não há algo tão perigoso e tão bem sucedido como a justiça própria, disse o bispo J.C. Ryle, já no século XVIII. Você imagina, o homem cheio de problemas, cheio de dificuldade, o homem podre, mas ele não acha que ele tem problema, não. Ele acha sempre que o outro tem mais, e ele tem menos, né? A ideia aqui é do homem pensar assim: ah, Senhor, eu não sou pior que os outros. Eu não sou, não. Não é o que muitas vezes nós fazemos quando nós viemos para a igreja? Essa questão de vir para a igreja muitas vezes nos dá um senso de ser melhor que os outros, não é? Não é verdade? Ah, porque eu não estou no boteco bebendo. Ah, porque eu não estou na esquina fumando droga. Ah, porque eu não estou ali prostituindo. Ah, porque... Então, nós nos justificamos olhando coisas, né, do contexto para nós dizermos que nós somos bons. Mas esse é que é o defeito, meus queridos. Esse que é o problema desse homem justo. Esse que é o problema desse homem injusto que Deus olhou do céu para a terra e achou ele aqui. É que esse homem acha que é bom. Tem uma frase de um político, não sei se os irmãos já chegaram a ver essa frase, lembram dessa frase?
que esse político disse assim: não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Os irmãos lembram desse político que disse isso? Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. E é um político sendo investigado pela Lava Jato, é um político que estava preso há poucos dias, é um político que está cheio de processo, mas olha só o comportamento dele. Ele disse que não erra não, ele disse, não, eu não errei, eu não sou desonesto, eu sou honesto, eu sou justo, eu sou bom. Muitas vezes, meus irmãos, é isso que o ser humano faz na sua vida. Sempre. Tem uma frase do João Calvino que ele diz assim: o homem mostra claramente que é uma criatura miserável, pois fixamente na carne, como testemunha o apóstolo João. Por haver inimizade contra Deus, ele não se submete à lei de Deus, porque na verdade ele não pode. Em Romanos 8, 6, 7 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne é tão perversa que está totalmente disposta a guardar rancor contra Deus. Não pode concordar com a justiça da lei divina, disse João Calvino. O homem é tão corrompido, tão podre, que ele não pode concordar, e nem vai ter força para concordar com a justiça divina. Ele está todo corrompido. Então, esse homem desse jeito, cheio de problemas, que se acha bom, tem um senso de justiça. Tem um senso de achar que ele não tem problema, que ele não tem defeito. Como é que funciona esse senso de justiça do homem? Vamos ver? Abra aí suas Bíblias em Romanos 1,18. Você que está com sua Bíblia aí, né? Abre sua Bíblia em Romanos 1,18. A Kelly está dizendo: é mais fácil enxergar o erro alheio. É verdade. É verdade. Abre aí suas Bíblias em Romanos 1,18. Olha o que o texto diz. Como é que funciona o senso de justiça do homem? Esse homem que se acha bom, sem defeito, que não tem problema, que o outro é pior que ele é que é bom. Olha aí, Romanos 1,18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Como que funciona o senso de justiça do homem? Esse homem pecador, ele troca a verdade pela injustiça. Como é que funciona o senso de justiça do homem? Ele não tem justiça, ele troca a verdade pela injustiça. Ele troca aquilo que é bom pelo que não presta. Veja bem. Então, nós temos aqui uma definição. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o homem troca a verdade pela injustiça. Porque toda a humanidade está moralmente arruinada, vivendo em desobediência a Deus, sendo incapaz de se salvar no juízo final, mas ele não reconhece isso não. Ele não reconhece isso não. Ele está praticando a injustiça, mas não reconhece que está praticando isso. Calvino está dizendo que ele não tem força para praticar a vontade de Deus, e na verdade ele caminha sempre para fazer a injustiça e desobedecer a Deus, mas ele não reconhece que está fazendo isso não. Ele, além de trocar a verdade pela injustiça, ou seja, como é que funciona o senso de justiça do homem? Troca a verdade pela injustiça, desobedece a verdade e obedece à justiça. Olha Romanos 2, versículo 8. Olha Romanos capítulo 2, versículo 8. Olha o que é que o texto diz. Romanos 2, versículo 8. Diz assim: mas a ira e indignação... Peraí, deixa eu voltar aqui. É isso mesmo. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça, à injustiça. Paulo está dizendo aqui o que Deus tem preparado para os justos e para os injustos. Para os justos,
Você vai ler versos 6 e 7. O que Deus está preparando para o justo? Para o injusto, Deus está dizendo, mas a ira e indignação dos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, como é que funciona o senso de justiça desse homem? Ele troca a verdade pela injustiça, ele obedece à injustiça e desobedece à verdade. E o que mais? Ele ama a injustiça, ele ama. O apóstolo Paulo descreve o ser humano sem Deus como sendo cheio de injustiça. Olha aí Romanos 1, verso 29. Romanos 1, verso 29. Olha o que diz. Romanos 1, 29 diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Mas olha o começo aí, do capítulo 1, verso 29. Cheios de toda injustiça, meus queridos. Então, como é que funciona o senso de justiça do homem? Se volta para a injustiça. E o que isso significa? Significa que é uma distância muito grande de quem é o homem e a sua justiça e de quem é Deus. Quem é o homem e o seu comportamento em relação ao seu contexto e como ele age em relação à lei de Deus e à lei dos homens e Deus. Porque como Deus é justo e a justiça está intrínseca nele, Deus nunca vai precisar ser corrigido. Deus nunca vai precisar de alguém trazer alguma justiça para o próprio Deus ou alguém trazer alguma condenação para Deus, porque Deus é a própria lei da justiça. Agora o homem que pecou, o homem que saiu do Éden, foi expulso do Éden por desobediência, esse homem de hoje, moderno, ele não quer saber de nada relacionado à justiça. Na verdade, ele busca cada vez mais a injustiça. Entenderam? Então, quando você pensar assim, ah, Senhor, o Senhor não foi justo comigo, porque o Senhor deveria ter feito assim, desse jeito comigo, o Senhor não foi injusto. Você deve primeiro olhar para você, você deve pensar assim, não. O que Deus fez comigo foi pouco, porque eu sou tão injusto e miserável que eu merecia mais. Quando você for reclamar de Deus, quando você for reclamar da vida, quando você começar a comparar o defeito dos outros para dizer que você é bom, comece a olhar para você com essa ótica que você não possui justiça nenhuma em você. Você está nivelado. Segundo Deus olhou para a terra, todos pecaram. Todos pecaram. Aí você pode perguntar assim, mas como é que fica? Jesus não morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para... Não há justificação? Sim, há justificação, né? Ali, quando Deus alcança o homem, né? Através do seu poder, o homem é justificado por meio do Espírito Santo. Mas ainda existe o pecado, meu irmão. Ainda existe o pecado. O homem peca, o homem erra, o homem falha. O homem é cheio de defeito ainda, porque ele ainda está nesse mundo, preso nesse corpo, preso nessa carne. É por isso que Paulo vai dizer assim, ó miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabendo Paulo que aonde o corpo que ele estava vivendo, né, quem ele era, né, espiritualmente ele era salvo, estava em Cristo, mas fisicamente ele via que havia uma guerra, né, entre a carne e o espírito, né, o espírito querendo fazer a vontade de Deus e a carne querendo fazer a vontade do mundo, das coisas desse mundo. E você pode ter certeza, mesmo você sendo um servo de Deus, crente no Senhor, de vez em quando você dá uns, sabe, se não é a graça de Deus, entendeu? É você, de vez em quando, praticando coisa que não agrada a Deus, de vez em quando desobedecendo a Deus, de vez em quando fugindo do propósito da vontade de Deus para fazer a sua, e depois lá na frente você diz, Deus é injusto, Deus não olha para mim como deveria, né? Deus não é certo, Deus não está sempre certo. Não é assim que você pensa, mas você pensa por quê? Você pensa isso porque você ainda não enxergou o tanto que você é injusto, o tanto que você é pecador, o tanto que em você não há nada que preste. É isso que você precisa entender. É por isso que quando nós vemos certas músicas, aí, certos hinos,
né, dizendo você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, né, ou pregações dizendo que você é a pessoa mais importante para Jesus. Jesus veio porque você era importante demais. Isso aí, meu irmão, tenha cuidado com esse tipo de mensagem, porque na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus diz que o homem foi observado da terra, do céu, por Deus. Deus olhou para a terra para caçar um homem justo, não havia um sequer. Por quê? Porque não há justiça em nós. A justiça que nós fazemos, ou a bondade que nós fazemos, vem de Deus. Eis aí o detalhe. Eis aí o detalhe. Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu faço bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Até isso que você faz, o reflexo de bondade que você faz, vem de Deus. É uma coisa que faz parte do caráter de Deus, que Deus deixou no homem. Que Deus, por meio do seu Espírito Santo, faz com que o homem exerça bondade, justiça. É quando nós repetimos na terra o caráter de Deus lá no céu. O caráter de Deus é justo. E nós, como criaturas de Deus, repetimos isso aqui também. É como Adenilson está dizendo. Adenilson diz, todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Exatamente, Adenilson. Né? É como a Kelly diz, se não fosse a graça de Deus nos freando, faríamos coisas inimagináveis. Exatamente, Kelly. A gente muitas vezes questionamos Deus, né, por situações que nós passamos, que dói, dificuldades que passamos, que nos aperta, que nos causa incômodo, e vamos em cima de Deus, dizendo, o Senhor não é justo, isso não é justo, Senhor, você faz isso comigo, como se nós tivéssemos algum senso de justiça. Não há senso de justiça em nós, não há nada de justo em nós somos injustos. Então nós precisamos reconhecer isso. Então, o conceito de justiça própria é o que está vingando no mundo de hoje. É o que está em mais vigor no mundo de hoje. As pessoas no mundo de hoje acham que eles não têm defeito, que eles não são falhos, né? Aqui ele está dizendo aqui, verdade, tudo que tiver de bom em nós vem de Deus. O ruim é nosso mesmo, exatamente, Kelly. Nós já somos maus por natureza, o pecado nos tornou desse jeito, né? Mas, pela bondade de Deus, há um senso de moral em nós, por causa da imago Dei, que faz a gente refletir a característica do Criador. Por isso que nós refletimos características pai, mãe, nós refletimos características de dominadores, né, governar o mundo, somos gerentes, administradores, né, empreendedores. Isso é de Deus, é ligado a governar, né? Nós criamos leis, nós ajustamos as coisas, nós gostamos de fazer as coisas bem feitas. Isso tudo é característica de Deus que ficou em nós. Agora, achar justiça própria em nós, para que a gente possa dizer que Deus está fazendo errado e que Deus deveria fazer melhor em nós, porque nós sabemos o que é melhor, isso não. Isso é realmente dos problemas do pecado do homem. É o homem não reconhecer que ele é cheio de defeito e de problema. Meus irmãos, pode continuar participando, pode continuar nos ajudando aqui. Está muito boa a participação dos irmãos, né? Glória a Deus pela participação dos irmãos. Agora, nós já vimos aqui como funciona o senso de justiça no homem, certo? Então o homem troca a verdade pela injustiça, o homem desobedece à verdade e obedece à injustiça, o homem ama a injustiça, certo? E ele é assim. E a sociedade que nós vivemos é assim, certo? Por isso que nós, de vez em quando, ficamos com raiva de um político aqui, né, de um governante ali, porque é assim mesmo que ele vai agir. Se ele não tiver um pingo de Deus, um temor de Deus, você vai ver ele tomando decisões muito equivocadas. Mas nós precisamos também entender uma coisa. Os governantes e as leis que Deus deixou existirem na terra é uma forma de Deus governar a criação. Também é uma forma de Deus disciplinar. Entenda isso. Governantes e as leis, elas não são autônomas. Elas não estão sozinhas no espaço, no tempo. Na verdade, Deus deixou com que elas existissem para disciplinar as nações, disciplinar o povo. Por isso que no começo eu disse para os irmãos,
Aristóteles, que foi um filósofo, né, de 300 anos antes de Cristo, ele falou sobre isso. Ele via a justiça como sendo uma virtude, porque ele via que a justiça dava ordem às coisas, né, apregoava ordem às coisas, ok? Isso está ligado a Deus. Aristóteles quase entendeu Deus, né? Quase ele chega à definição de Deus. Porque, na verdade, o que está por trás disso, dessa lei, a lei horizontal, está a vontade de Deus. Para Deus governar o mundo, Deus deixou com que a justiça do homem fosse criada, certo? Mas essa lei, ela não está autônoma. Deus fez com que ela fosse criada e Deus coordena ela também. Deus está acima da lei do homem. É por isso que nós vemos muitas vezes, quando vamos falar sobre o Estado, nós falamos que o Estado é laico. Por que nós falamos que o Estado é laico? Porque um Estado, um governo, ele não pode ter religião, certo? O presidente pode ter religião, certo? Mas o Estado, certo? O Brasil, a República, ela não pode ter uma religião. Ela tem que ser laica para quê? Para que ela deixe com que as pessoas, elas mesmas sigam a religião que ela quiser, ok? E em cima disso, ela não pode atrapalhar, o Estado não pode atrapalhar, né, os rituais, né, a forma de adoração que cada grupo vai seguir, certo? Mas, por cima da vontade do governo, tem a vontade de Deus. Por cima da lei do governo, tem a lei de Deus. Então, a lei do homem vai ser aplicada, mas a lei de Deus vai prevalecer. A lei de Deus é que prevalece, certo? É por isso que você pode ver que em um país em que há um grande índice de violência, em que você vê, por exemplo, mães clamando, né, dizendo, faz justiça, Senhor, o bandido matou meu filho, faz justiça, Senhor, o assassino matou meu parente, você vai ver que a justiça da terra vai levar ele para a cadeia, mas acima da justiça da terra tem a de Deus, que se ele não for um eleito, meu querido, ele vai para o inferno, e a justiça de Deus é muito pior, é muito mais dura do que a justiça da terra. Quer dizer, essa pessoa que comete crime, essa pessoa que apronta, né, promove corrupção ou todo tipo de coisa errada na sociedade, pode ser que a justiça aqui da terra, essa justiça horizontal, aplique medidas até leves para ela. Mas acima dele, meu filho, meu querido, meu irmão, tem a justiça de Deus. Que na hora que alcançar esse moço, essa moça, esse senhor, essa senhora, acabou. Acabou. Aí ele vai ver o que é justiça mesmo. Ele vai ver como é que é ser tratado por Deus. Então, voltando aqui, nós precisamos então entender que há uma justiça na terra e que essa justiça que há aqui na terra é do homem se auto-justificar, certo? Mas Deus deixou leis e regras para disciplinar aquele, né, que ia andar fora das regras do governo, né? Agora, qual o conceito de justiça para Deus? O que é justiça para Deus, né? Vamos ver como é que funciona a justiça para Deus. Então, a palavra justiça no hebraico está ligada a uma palavra chamada tzedek. Ela tem a ideia de alguma coisa rígida, ela tem uma ideia de alguma coisa reta. Tzedek está ligado a uma coisa muito reta, bem alinhada, certo? Significa algo que é moralmente correto, algo que é moralmente reto. É aquilo que aquilo como deveria ser desde que foi criado, para o propósito que foi criado, para ser correto, para ser direto, certo? É uma ideia de equidade, de justiça, de imparcialidade. A justiça de Deus é a aplicação, né, do seu conceito, da sua régua nas situações morais, certo? Então a justiça de Deus, resumindo, é a régua de Deus sendo aplicada nas situações morais, o comportamento da criatura. Você imagina como será a régua de Deus, hein? Medindo e definindo, né, o que é justo e o que é injusto. Hein? Você imagina como que é essa régua de Deus? O Salmo 145, verso 17, diz assim: justo é o Senhor
em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Salmo 145, verso 17. Diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, né? A palavra hebraica lá é tzedek. Tzedek, reto, né? Sem variação é o Senhor em todos os caminhos, né? Posso até falar com a Denilson aqui, que já deve ter pego uma estrada reta. Coisa boa é dirigir uma estrada reta, não é, Denilson? Acho que essas estradas da 040 aqui para Goiás são as estradas mais retas que nós temos, eu acredito. Coisa boa é você pegar uma estrada reta, né? Sem curva, como ela descansa, né? Mas, ao mesmo tempo, como ela requer de nós atenção. Porque muitas vezes estrada reta demais vai nos fazer entrar no estado de confiança, né? E achar que a gente pode deixar o caminhão ou o carro ir sozinho, que nada vai acontecer, né? Mas no caso aqui, nós precisamos entender que a justiça de Deus é como uma estrada muito reta, em que não há variação de curva nem para a direita, nem para a esquerda. Então, como é que funciona essa justiça de Deus? A justiça de Deus, ele aponta para alguns caminhos. Deus aponta essa justiça para alguns critérios. A justiça de Deus possui alguns critérios que o próprio Deus determinou. Deus determinou quais são os critérios para que a justiça dele seja manifesta, certo? Então, nós vamos voltando ao texto lá, por exemplo, de Lucas capítulo 18, no verso 9 ao 14. Quando você leu aquele texto, você veja que no final, o texto diz assim: todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que é isso aqui? Isso é uma definição da aplicação da justiça de Deus. Aonde a justiça de Deus vai ser aplicada? De que forma vai ser aplicada? Olha, o que se exalta será humilhado, e o que é humilhado será exaltado, né? A Kelly, ela diz assim: não temas o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Exatamente, perfeito, né? O Ademilson também está dizendo assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, né? Olha só, nós podemos dizer que é a injustiça da parte de Deus? Não. Agora, nós podemos também entender e como funciona a justiça de Deus. Quais são os critérios? Aí, meu querido, você precisa prestar bastante atenção para ver se você está vivendo assim, para experimentar a justiça de Deus, né? Sabe que muitas vezes nós pedimos a Deus coisas, desejamos coisas, né? Queremos que o Senhor venha com a sua justiça, com a sua graça sobre nós, com as suas bênçãos, né? Como se nós estivéssemos, por causa de certos comportamentos, merecendo aquilo. Mas nós precisamos entender que não é assim que as coisas funcionam, não. Deus já tem os seus critérios pré-definidos para aplicar a justiça e aplicar também a sua ira, pegar a pena deles em cima, né, da sua criação. Veja bem, o texto diz, todo que se exalta será humilhado. Está aqui uma lei. Está aqui uma lei do Senhor. Você que se exalta, que acha que você é bom demais, né? Que é isso que o fariseu estava fazendo. O fariseu estava dizendo: Senhor, veja que eu não sou como esse publicano aí, porque eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Veja, Jesus está dizendo aqui, olha, ele se exaltou. Ele acha que ele é bom demais. Esse daí será humilhado. Então, se você não quer ser humilhado, pare de se exaltar. Se você não quer ser humilhado, pare de achar que é alguma coisa. Pare de achar que você não precisa da graça de Deus. Pare de achar que você é melhor que os outros. Pare de achar que o vizinho tem mais defeito que você. Que nós costumamos fazer muito isso. Nós fomos nivelados pelo Senhor. Todos são pecadores. Mas muitas vezes a nossa carne pecadora, né, nos faz achar que é alguma coisa, né? Quantos, meus irmãos,
Quantas vezes nós não já nos deparamos com algumas pessoas aí, né, nos seus carrões, né, esses carros importados aí, né, que muitas vezes andam de vidro fechado para não ser vistos ou cumprimentar ninguém, né, com um nível mais baixo que o dele. Não é isso? Eu me lembro que uma época eu era solteiro e eu fui com um rapaz evangelizar lá em Confins, lá no aeroporto internacional. Na época eu tinha uma moto, eu peguei essa moto, um monte de folheto, fui lá em Confins evangelizar. E na época, né, uns 20 anos atrás, o aeroporto de Confins não era frequentado por gente pobre, não. Porque voar há 20 anos atrás era coisa de rico. Só rico que voava, só quem tinha dinheiro é que tinha condições de voar. Agora que alguns pobres têm condições. Mas, meus irmãos, eu fui evangelizar nesse aeroporto com um amigo meu. E aí nós subimos lá para cima, na parte que você fica no salão esperando ser chamado para embarcar. E quando nós chegamos na entrada para pegar as pessoas que estavam entrando, eu lembro de um senhor me dar um tapa na mão. Ele me deu um tapa na mão e falou assim: eu não preciso disso não, eu não quero isso não, fico isso para você. E você viu que ele era aquela pessoa, né, bem de vida, né? Você vê que é um cara bem sucedido, né? E eu pensei assim, meu Deus, uma pessoa dessa não sabe nem o que ele espera. E eu lembro que quando nós evangelizamos, nós rodamos o aeroporto todo, distribuímos folheto para todo mundo. Quando eu estava indo embora, mas o rapaz, uma segurança do aeroporto, ela gritou a gente, ela chamou a gente, e aí a gente achou que tinha feito alguma coisa errada, né? Falei, essa moça vai prender a gente. E eu lembro que essa moça chegou para a gente e disse assim: vocês estavam evangelizando aqui, né? Eu falei, sim. Ela falou assim: ó, volta mais, vem mais, eu sou crente em Jesus. Vem evangelizar mais, esse povo rico está precisando de ouvir de Jesus. Meus irmãos, o que eu estou dizendo para os irmãos é que quando a pessoa chega a um patamar, a um nível social, né, alcança alguma coisa na vida, muitas vezes a pessoa acha que não tem defeito mais, as pessoas acham que é melhor que os outros, né? A pessoa acha que é infalível, né? E aí se exalta. O que acontece? Meu irmão, não se exalte não, que o Senhor te derruba. Não importa quem seja. E eu vou dizer para os irmãos, no momento que nós estamos vivendo agora, hoje, né? Quantas pessoas que estavam se exaltando, achando que era alguma coisa, e agora estão sendo humilhadas pelo Senhor, trancadas dentro de casa. Nós podemos ver que nesses dias o Senhor tem usado da sua justiça para colocar certas pessoas no seu devido lugar. Né? Quem sabe não é a gente que estava precisando, meus irmãos, desse chacoalhão de Deus para acharmos o nosso devido lugar, né? Quem sabe Deus não estava achando a gente muito orgulhosa, a igreja muito orgulhosa, a igreja cheia de pompa, porque estava acontecendo mesmo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas há um crescimento muito grande nos Estados Unidos do que é chamado de mega churches. São grandes igrejas com mais de 20 mil membros. Virou febre nos Estados Unidos. Grandes igrejas, ricas, milionárias, com pastores com jatinho, fazendas, e por aí vai. Havia nos Estados Unidos, há poucos dias, grupo de pastores para se reunirem, para eles debaterem entre eles quanto cada um estava ganhando dinheiro. Né? Tem um deles aí que foi trago aqui no Brasil, aqui, que eu não vou lembrar o nome dele aqui, eu sei que o sobrenome dele é Dólar. É Dólar. Ele se reúne com outros pastores americanos lá para falar quantos que eles estão ganhando, quanto que eles estão tirando em dinheiro. Mega igrejas, homens, pastores de jato, com fazenda. Quem sabe, meus irmãos, Deus está usando esse coronavírus, esse tempo, para colocar no seu devido lugar. Dizer, você está achando que você é justo, você é bom, porque a sua igreja é grande, sua igreja está lotada de gente, você está achando que você é bom. Você não é nada, rapaz, eu vou te derrubar, vou pôr você lá no chão, para você ver quem é você. Que é isso que o Senhor faz. Nós, meus irmãos, somos tratados pelo Senhor. Nós somos, recebemos a aplicação da lei do Senhor como uma forma para a gente ser corrigido, porque a gente precisa ser corrigido de vez em quando. Então, todo que é exaltado, todo que se exalta, Jesus diz, será humilhado. Você quer experimentar a justiça de Deus? Pare de se exaltar. Pare de achar que é alguma coisa. Pare de achar que você está recebendo de Deus é porque você merece. Que você é bom.
Você não é nada, nem eu sou nada, nós não somos nada, meus irmãos. Nós não fazemos nada por merecimento, não. Nós não fazemos nada por merecimento, nós recebemos pela misericórdia de Deus. Deus, por sua justiça e bondade, nos abençoa, porque nós somos ruins, nós somos terríveis, nós somos maus. Nós não sabemos dar um passo sem primeiro fazer injustiça, praticar injustiça. Por que você acha que o Senhor diz que não há um justo sequer? O Senhor está falando de 100% da criação. Deus não colocou 99%, está dizendo que você é justo, não. Ele está dizendo que não tem um, né? É para que a gente acorde, para que a gente entenda, né, que a gente não merece nada, que nós não somos nada, né? Então, Jesus disse, quer ser exaltado? Se humilhe. Ah, agora aqui, né? Ninguém quer. Quem quer ser humilhado aí, meus irmãos? Dos irmãos que estão na live aí, quem quer ser humilhado? Ninguém quer, meus irmãos. Ninguém quer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. De vez em quando você vê gente saindo da sarjeta aí e sendo abençoado por Deus, porque passou muito tempo sendo humilhado e reconhecendo que Deus é bom, que Deus é justo, sem murmurar. E você acha assim, como é que pode? Como é que fulano estava lá na sarjeta e está assim assado? Que você talvez não viu o quanto que aquele moço se humilhou para Deus. E não quer dizer que se humilhar vai fazer com que Deus seja obrigado a te abençoar financeiramente, ou te abençoar na área sentimental, na área emocional. Não. Eu quero dizer que se humilhar também está ligado a reconhecer quem você é. Reconhecer que você realmente não merece nada, que foi isso que o publicano fez. O publicano, cobrador, funcionário romano, vamos dizer assim, funcionário de Roma, né? Os judeus não gostavam dos publicanos, não gostavam, né? Porque eles achavam que eles eram os puxa-saco dos romanos. Estavam orando ali e dizendo, Senhor, quem sou eu? Não mereço nem ajoelhar. Então vou ficar em pé. Ele estava em pé, né? E muitas vezes, meus irmãos, nós recebemos um cargo na igreja, a gente acha que a gente merece, né? A gente faz alguma coisa para Deus, ele diz, estou aqui porque eu mereço. Porque Deus viu que Ele precisa de mim. Que Deus precisa de você o quê, meu irmão? Deus não precisa de nenhum de nós, não. A única coisa que Deus requer de nós é um comportamento que seja digno com a sua vontade e seu propósito, que aí significa a sua justiça. A justiça de Deus é a vontade do Senhor sendo aplicada na nossa vida e obedecida. É aceitarmos o que o Senhor definiu para nós e obedecermos. O presbítero Zé Elpidio, ele disse assim, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É perfeito. É isso mesmo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, meus irmãos, nesse primeiro momento aqui, nós vimos, né, que a lei do Senhor, a justiça de Deus, ela prescreve algumas coisas. Ela prescreve alguns critérios que nós precisamos observar. E nós vimos nessa noite que Deus age com justiça de acordo com alguns preceitos aqui. Quer ser exaltado? Se humilhe. Agora, se você quiser se humilhar, pare de se exaltar. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos terminar esse nosso assunto na semana que vem, se Deus quiser, porque falar da justiça de Deus é um assunto bem comprido, né? Tem algumas outras coisas para nós falarmos aqui, para ficar bem claro. Então nós estamos falando nessa noite os atributos morais de Deus, a justiça de Deus. Vamos então para dar continuidade a esse assunto na semana que vem. E na semana que vem nós vamos continuar falando sobre alguns critérios que Deus usa para aplicar a sua justiça. Hoje nós falamos sobre humilhar e ser humilhado, né? Semana que vem nós vamos falar sobre as questões de obediência que, se não são obedecidas, levam as pessoas à morte. O Adenilson, ele diz assim, somos completamente dependentes do nosso bom Deus. É verdade, Adenilson. É verdade. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, com a ajuda do Senhor,
nós estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Quero agradecer a cada irmã que participou dessa live, os irmãos que nos ajudaram, né? A Denil sempre está nos ajudando aí, a Kelly, né? Os irmãos que participaram também. Que Deus nos ajude, que Deus nos